Olá, sejam bem-vindos ao Vale Viver Podcast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um outro olhar da dependência química, um olhar livre de preconceitos e de estigma. Estou com o Dr. Rogério, psiquiatra. Se apresente, Dr. Rogério. Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou Rogério Jesus, médico psiquiatra da Vale Viver e especialista em dependência química. E é uma grande honra estar aqui podendo falar com vocês, e desmitificar essas questões relacionadas à dependência química enquanto doença. Doutora Aline. Sou a Aline, psicóloga e especialista também em dependência química. Doutor Rogério, me conta um pouquinho, Conta um pouquinho para as pessoas que estão acompanhando a gente. O que é a dependência química? Bom, a dependência química é uma doença multifatorial que se associa habitualmente ao uso de alguma substância que causa uma alteração química cerebral e acaba gerando uma busca contínua, incessante, uma mudança comportamental pelo uso ou pela ausência dessa substância. A Organização Mundial de Saúde costuma dizer que é uma doença crônica, progressiva, incurável e fatal, mas que tem tratamento. E o tratamento, em sua grande parte, passa pela abstinência, pelo evitar o uso da substância. Você falou da dependência química enquanto doença, da definição que a Organização Mundial de Saúde traz, e eu queria explorar um pouco mais dessa perspectiva da dependência química como doença. A gente sabe que existe uma dificuldade e uma confusão das pessoas no que diz respeito ao entendimento da dependência química. Por ser uma doença que altera muito o padrão comportamental, e o primeiro ato, os primeiros contatos de uma pessoa com qualquer substância que seja, é um ato voluntário. Isso faz com que as pessoas tenham dificuldade de entender que a dependência química é uma doença e não necessariamente uma questão de escolha. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Tem uma frase clássica, doutora, que fala do alcoolismo e que diz que o ato de beber começa como um ato de vontade, caminha para um hábito e se afunda numa necessidade. Isso é descrito sobre o álcool porque, historicamente, a dependência química era vista já há vários séculos em relação aos usuários de álcool. Com o passar do tempo, outras drogas começaram a ser consumidas na nossa sociedade, não mais eventualmente ou em rituais que sejam, mas passaram a ter um consumo com o intuito de relaxamento ou de busca do prazer ou da analgesia que ela causava. Eu costumo sempre dizer que a droga sempre entra pela via do prazer e se extingue pela via do alívio. Então, um indivíduo que busca a droga, na nossa experiência, ele sempre começa como um experimentador, vai lá e eventualmente experimenta. Se ele identifica algum prazer ou alguma coisa positiva naquele consumo inicial, ele acaba evoluindo com o passar do tempo para, toda vez que encontra as mesmas pessoas com quem ele fez uso no início, passa a utilizar. Eventualmente, isso vai se tornando cada vez mais frequente. Ele deixa de ser um experimentador para virar um usuário eventual e continua nesse processo, muitas vezes por predisposições genéticas, condições psicológicas de vivência momentânea que esteja passando. Vai utilizando essa substância até se tornar um hábito. Então, todo final de semana ele já busca substância, sempre que ele está com aquelas pessoas, ele sai de casa em busca daquela substância, até o momento em que aquela substância passa a estar na rotina dele e passa a atrapalhar o convívio familiar, o convívio social, o convívio laboral, onde ele está agora numa condição de dependência. Apesar do conceito ter mudado bastante, hoje falarmos sobre transtorno por uso de substância, para o público leigo, o termo dependência química ainda é muito forte porque ele entende que há uma substância gerando uma dependência. Então, a gente acaba dizendo que se trata a dependência química de modo geral. Você trouxe uma fala importante, que foi o primeiro conceito que aproximou a abordagem da dependência química enquanto uma doença, que é quando se define a ideia do alcoolismo e se começa a ter uma abordagem científica diferente para a dependência.
Historicamente, a gente tem uma história de evolução da ciência na percepção do fenômeno da dependência. O primeiro modelo de tentar entender a dependência enquanto uma doença é parte do modelo moral, que entendia que a força de vontade, né, seria ali o ponto principal para que uma pessoa com problema com substância conseguisse superar, né, parar o consumo. E eu sempre costumo dizer que esse modelo, essa percepção ainda está muito presente na nossa sociedade. E às vezes os próprios pacientes e a própria família acreditam que basta o indivíduo querer parar, que ele consegue parar. Só depois que a ciência começa a entender a dependência química enquanto uma doença, que a gente vai entender que tem outros, né, fatores associados e que não apenas a decisão de parar o uso é o suficiente para que esse indivíduo consiga, né? A gente entende que é o primeiro passo, é o passo mais importante, só que essa pessoa vai precisar de um tratamento, muitas vezes, né? Vai precisar de ferramentas, porque a gente está falando de uma doença. Isso é muito bom, né, que você coloca, porque vamos entender que a psiquiatria, de modo geral, sempre foi a vítima de muito preconceito e muito estigma social. Então, inicialmente, a depressão era vista como uma falta de vontade ou, muitas vezes, uma falta de Deus, né? Então, até que em determinado momento, as pessoas começam a perceber que pessoas que moralmente não tinham nenhuma alteração, eventualmente podiam adoecer de uma perda do prazer ou de uma melancolia. E as pessoas começam a entender que há uma doença em vigência. Agora, se o preconceito, né, em relação o que nós chamamos de psicofobia, que é o preconceito contra a doença mental, o portador de doença mental, o familiar do portador de doença mental e, eventualmente, os profissionais que tratam a doença mental. Se isso existe em relação à doença mental como um todo, em relação à dependência química, isso é ainda mais intenso e ainda mais claro. Esse conceito de uma doença moral, uma alteração do padrão moral, como se o indivíduo fosse um desvirtuado moralmente, necessariamente um transgressor, isso começa, com o passar do tempo, ficar claro que não era, porque muitos indivíduos que tinham um padrão comportamental muito sério, né, muito gentil e muito reto, quando se tornavam dependente químico ou quando estavam sobre o efeito da substância, mudavam o padrão comportamental. Então era muito comum a família dizer, não é um homem excelente, mas quando bebe, né, no passado e mesmo recentemente, mas quando usa a substância, né, muda completamente esse padrão e passa a parecer que é outra pessoa. Então é preciso entender que, enquanto doença, a dependência química passa por uma série de circuitos cerebrais que mexem na química cerebral. Então, o modelo mais básico, para que todos possam entender, né, fugindo um pouco da parte técnica da coisa, é entender que no cérebro existe um local chamado núcleus accumbens, que é o centro da recompensa cerebral, é o centro do prazer da recompensa. E ali uma série de substâncias agem, principalmente uma chamada dopamina, e quando a dopamina chega naquele local, o cérebro grava aquela informação de que aquilo é prazeroso. Ora, se eu uso uma substância e aquela substância descarrega ali uma sensação de prazer, o cérebro reconhece que aquela substância gera algum prazer. Pode ser uma substância química, assim como pode ser um padrão comportamental, estar com a família, um beijo no filho, estar com a mãe, né? Socializar, ter sucesso no seu trabalho, mas o cérebro vai registrando essas coisas. Com o passar do tempo, aquele indivíduo começa a ter sempre uma associação de que aquele comportamento, aquele padrão comportamental, ainda que seja o uso de uma substância, libera algo prazeroso nessa região e aquele cérebro vai buscar novamente aquilo. Então esse é o modelo básico de entender por que o cérebro vai buscar a substância. Claro que o modelo é muito mais complexo do que isso, envolve não só esse
essa região, mas várias outras regiões cerebrais que tecnicamente, né, dão várias aulas de estudo, mas o entendimento básico é: eu vou fazer um comportamento, eu vou ter um comportamento que vai me gerar alguma recompensa prazerosa. E eu vou repetir esse comportamento incessantemente em busca daquele prazer. Ainda que com o passar do tempo eu perceba que o prazer já não é tão intenso, então eu vou aumentar o uso para ter mais prazer, ou que aquilo me cause muito prejuízo em outros aspectos, mas ainda assim eu assumo o prejuízo e as dores em busca do prazer, até que o prazer praticamente desaparece e eu estou buscando apenas ali o alívio para aquelas dores que eu não consigo mais suportar sem a substância. Uhum. Você trouxe um ponto, né, da dimensão biológica da dependência química, e aí eu já vou aproveitar para fazer a próxima pergunta, né, que é a pergunta que talvez a gente mais escute: o que é que causa, né, dependência química? Habitualmente a gente escuta essa pergunta, né, da família, do próprio paciente, né, o que é que levou uma pessoa a desenvolver a dependência química. E uma das percepções que normalmente se tem é que a gente vai encontrar uma causa, né? E às vezes tem algumas pessoas que ficam buscando, né, um momento traumático, um evento, um familiar específico, ou uma pessoa, um contexto específico que tenha influenciado aquela pessoa e por conta disso ela se envolveu com o uso de substância e desenvolveu a dependência química. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho disso, né, explorando as dimensões da dependência química, para que as pessoas compreendessem um pouco do tão complexo que é, né, o tema. Essa é uma pergunta muito boa, doutora Aline, porque tem aquele modelo clássico, né, da tríade da dependência química, né, que seria um triângulo, né, com 3 pontos, onde estariam os componentes individuais, e dentro de componentes individuais, aí a gente vai entender componentes biológicos da genética. Tem pessoas que têm uma predisposição para a dependência química, tem familiares com histórico de dependência química, mas também as predisposições emocionais. Então, as condições emocionais que aquele indivíduo vai desenvolver que vai permitir ou não o uso, né, ou a vinculação maior à substância. As características pessoais, né, o quanto o nível, por exemplo, de autoestima, de autoconfiança dessa pessoa, o nível de efetividade interpessoal, né, são algumas características pessoais que a gente percebe que vai entrar ali dentro dos fatores de risco. No outra ponta, né, no outro vértice do triângulo, estão as condições socioambientais. Então, aquele indivíduo vive em qual condição? Aquele ambiente familiar, ele foi protetor, ele foi acolhedor, foi um ambiente onde havia violência e exposição, era um ambiente onde o uso da substância estava presente, era cultuado, era permissivo, né? Havia noção de limite, de regramento naquele comportamento. O ambiente social que ele frequentava, aquela escola, né, permitia isso, aquilo, né, era tolerado, o local onde ele mora, onde ele vive. Então, aquilo é o ambiente. Então, nós temos o biológico, o indivíduo, nós temos no outro vértice o ambiental, e nós temos, por fim, no terceiro vértice, a substância, seja ela qual for, seja álcool, seja maconha, seja cocaína, seja qual substância que for. Só que, para ter acesso à substância, eu tenho que ter os componentes pessoais, individuais, juntamente com o ambiente que possa fazer esse indivíduo ter contato com a substância. E, a partir daí, a gente vai ver se deu match, né? Aquele cenário todo permitiu que aquele indivíduo grudasse na substância, porque não é todo mundo que gruda. A gente sabe que, por exemplo, se falarmos de maconha, de cada 100 jovens que vão experimentar maconha na fase ali dos 12 aos 14 anos, só 7 a 8 indivíduos vão continuar fazendo uso de maconha na vida adulta. Por que se sabe isso? Porque a prevalência de uso de maconha na nossa sociedade é de 7 a 8% nos estudos epidemiológicos. Então, não é todo indivíduo que experimentou que vai continuar fazendo uso, né? E não é todo indivíduo que faz o uso que necessariamente vai progredir para o uso abusivo ou, eventualmente, a dependência química.
Sim. Agora, dentro desses componentes aqui individuais, nós temos os biológicos ou neuroquímicos, mas nós temos alguns que a senhora pode explicar muito melhor do que eu, que são os componentes psicológicos e emocionais daquele indivíduo. Sim, que entram nesses aspectos aí individuais, quando a gente vai estudar, né, os fatores de risco, os fatores de proteção, a gente vai falar um pouquinho deles hoje, a gente vai aprofundar, mas só para concluir essa ideia, né, do que causa a dependência química, não existe uma causa para a dependência química, né? É uma doença, é uma condição multifatorial. Então, é um conjunto de fatores que, combinados, podem fazer com que a pessoa desenvolva dependência, né, de uma substância. Pode falar, doutor? Não, pode prosseguir. E aí eu ia entrar um pouco nessas questões, né, dos fatores de risco e os fatores de proteção, né, para a gente poder explorar um pouco para as pessoas, né, e até entender dentro dos fatores de risco e de proteção o que pode ser feito, né, talvez para proteger que uma pessoa desenvolva a dependência química, ou talvez para evitar que esse dano ele se estenda. Bom, a gente identifica uma série de fatores, né, de risco, né, como eu falei, né, das questões ambientais agora há pouco, que aumenta a chance desse jovem se expor, né, ao risco do uso da substância. Né? Mas, basicamente, o ambiente familiar, né, é um ambiente que deveria ofertar sensação de proteção para aquela criança, aquele adolescente. Então, o ambiente familiar harmônico, onde haja a noção, né, de afeto e proteção, né, e em oposição, onde o indivíduo não tem ali a sensação de risco ou de ameaça ou de desorganização e desestruturação, então isso seria um fator, né, protetivo. Então, se eu tenho um ambiente familiar com a sensação protetiva, aquele indivíduo tende a se sentir mais acolhido ali. E é um ambiente de validação. É um ambiente de validação dele. E outra coisa psicoeducação. A família nós vivemos numa sociedade onde nós sabemos que a droga está ali. A droga não está lá na favela como se achava no passado. A droga hoje está no condomínio. Eu acho que, de modo geral, né, durante muito tempo, principalmente a classe média achou que o filho dele estava protegido porque não ia na boca buscar droga. Mas a droga estava sendo entregue delivery no playground do condomínio, levado muitas vezes por moradores do próprio condomínio que se expunham ao risco e que levavam e negociavam lá, ou simplesmente, né, com o advento do celular, uma ligação que fazia alguém levar na porta. Então, falar sobre o uso de substâncias dentro de casa é necessário para educar essa criança. Uma outra coisa é a cultura da permissividade do uso da substância, que eu acho que é muito comum no nosso meio. Então, um pai ou uma mãe achar que é normal pedir para um filho ir buscar uma cerveja na geladeira, ou buscar uma cerveja no bar do condomínio, ou na venda da esquina, ou comprar um maço de cigarro, é criar naquela criança o conceito de diminuição do risco. Então, eu acho que isso é algo que precisa ser sempre trabalhado nas famílias, de que se eu, né, normatizo e normalizo o contato da criança com a substância, ele vai estar achando que aquilo não tem nenhum risco maior. Né? Então, só para falar de alguns fatores de risco e de proteção dentro do próprio ambiente familiar. Né? Claro que quando você cresce um pouquinho mais e vai para o ambiente escolar, aquela criança vai estar exposta, aquele adolescente vai estar exposto a uma série de padrões comportamentais dos colegas que virão de outras famílias que não necessariamente têm os mesmos... O próprio bullying, o fracasso escolar está muito associado a fator de risco. Exatamente. Também. E aí, na verdade, os conceitos familiares que não estiverem bem estruturados naquela personalidade ainda por ser, né, ainda muito jovem, vai, dentro daquele efeito de socialização, aceitar a substância, não conseguir dizer não. E aí entra o papel da escola em estar também fazendo psicoeducação, fazendo educação continuada de exposição de risco, né, dos riscos a que se expõe, né, tá evitando padrões que possam aumentar também o risco do adolescente se
ter contato com a substância. Quanto mais precoce é o contato, e pasmem, o contato com substâncias no nosso país acontece em média dos 11 a 12 anos para álcool e dos 12 a 13 anos para maconha. Então, é muito precoce o uso no nosso meio. E esse cérebro, que ainda não está sequer desenvolvido completamente, passa a ter agora uma distorção química na sua forma de agir. Sim, você trouxe um aspecto muito importante, falando sobre o acesso à substância. E eu queria destacar isso, porque eu acho que isso tem muito a ver com o tema do podcast de hoje, que é um outro olhar sobre a dependência química. Frequentemente, a gente tolera o álcool, né? Porque o álcool é uma substância lícita, né? E isso faz, inclusive, com que os pacientes que têm uma dependência de álcool levem muito tempo para buscarem tratamento, ajuda especializada. De modo geral, de todas as substâncias, quando a gente olha a estatística, né? Mas o álcool existe um tempo maior, justamente por conta, né, dessa tolerância social com relação ao consumo de álcool. Já com o consumo de outras substâncias ilícitas, né, não existe essa tolerância social e muitas vezes esse paciente dependente de substância ilícita, ele é visto de um lugar marginalizado. Então, esse estigma social que a dependência química traz, né, como a gente trouxe dessa herança histórica, de ser vista como uma questão de caráter, de desvio de caráter, né, muito pelo viés moralista, e atualmente, né, a gente separar um pouco o que é a dependência de substâncias lícitas e a dependência de substâncias ilícitas como uma forma de segregar e de marginalizar, afasta, né, e faz com que os pacientes, as pessoas que precisam de ajuda, não busquem essa ajuda e que a própria família tente lidar com isso de forma interna, né, sem querer abrir o problema que está enfrentando para outras pessoas, inclusive, muitas vezes, buscar ajuda profissional. E a consequência disso é que a doença progride, né? E quando chega no serviço especializado, a gente já tem um quadro mais grave, né? Com outras complicações. Isso é muito importante que você colocou, porque a cultura da permissividade do álcool é muito grande no nosso meio. Tem uma piadazinha, doutora, que é assim: o pai chega em casa, encontra a mãe descabelada e desesperada e pergunta o que é que está acontecendo. E ela diz: o Joãozinho está usando drogas. E o pai fala: meu Deus do céu, que coisa terrível, traz um uísque aí para mim, estou muito tenso. E a mãe: e traz os meus comprimidos que eu estou morrendo de nervoso. Então, veja, é uma cultura do uso da substância, mas o Joãozinho agora é o problema. Eu costumo sempre dizer para as famílias como é que aquele bem mais precioso que ele tem, mais amado, que é aquele filho que ele desejou, que ele criou, que ele deu amor e carinho, né? Da noite para o dia deixa de ser a coisa mais preciosa da casa e passa a ser, né, o endemoniado, o encapetado porque está usando substância. Então precisa entender o que é que aconteceu para aquele indivíduo de repente estar fazendo uso de substância. Daí é que, se você não tem diálogo aberto dentro de sua casa, você vai ser surpreendido eventualmente pelo uso de substância. Quanto mais frágil aquela relação, né, pais e filhos se dá, quanto mais segredos se tem dentro de um ambiente familiar, mais difícil de que aquelas conversas mais difíceis venham à tona e que possam ser elucidadas. O jovem é, por natureza, né, química, um transgressor. Faz parte da adolescência naquela Inclusive, efusão. Um processo natural, né? Processo natural. Primeiro pela efusão química hormonal, que faz com que ele vá questionar, mas até pela própria estruturação do seu psiquismo, ele precisa questionar a regra validada até então para saber como ele se identifica com aquela regra. Então, se temas que são tidos como tabu não são discutidos abertamente, obviamente ficam muito frágeis e entram naqueles segredos familiares. Quando se descobre, então, tenta-se primeiro usar a força, depois usar a proibição, né, sem discutir, e aí
está provado que isso não para o uso. Se você não traz aquilo, não busca um profissional qualificado que possa orientar, aquilo não para, né? Porque o indivíduo vai utilizar a substância, muitas vezes, buscando o alívio para as angústias que está vivendo. Ou às vezes o assunto é tratado só nos momentos de crise, né? Quando se tem algum problema de comportamento ou situações que foram geradas em função da pessoa estar sob influência do uso de substância, né? Ou se tem algum problema ali, alguma crise que foi instalada momentânea, um assunto vem à tona, mas depois que passa o dia seguinte, né? A ressaca vem, se pede desculpas, né? E tudo volta à normalidade. E a gente sabe que isso é bastante prejudicial. A família não tentar lidar com o problema e querer lidar apenas com as crises, né? A gente sabe que a solução ela é a longo prazo, não é para a gente ficar tentando só conter crises momentâneas, né? Mas a solução ela vai muito além disso. É fundamental, porque se você não entende como uma doença contínua e progressiva, que ela não vai parar, né? Habitualmente, se ela não for interrompida, né? Você apenas trazer à baila no momento da crise maior, quando o indivíduo chegou embriagado, ou quando o indivíduo sofreu um acidente pessoal pelo uso da substância, ou se envolveu em uma briga por conta daquilo, se você não parar ali, após passar, né, a crise aguda, o efeito da substância, e debater claramente aquilo, e procurar a ajuda de um profissional qualificado para debater e discutir aquilo, e buscar estratégias de tratamento, você vai tamponar a cada crise. Infelizmente, é como varrer a sala e jogar a sujeira para debaixo do tapete. A cada semana que se varre a casa e se joga a sujeira para debaixo do tapete, com o passar das semanas, deixa de ser um pouquinho de poeira e passa a ser um montinho embaixo do tapete. E cada vez que você levanta aquele tapete, aquilo que era uma sujeirinha passa a ser uma ferida cada vez maior, que causa mais dor para todos e mais sofrimento para todos, até que uma hora essa estrutura familiar desaba completamente. Sim, a gente falou um pouco assim sobre que é a dependência, né, os fatores, né, as causas, e eu queria que a gente explorasse um pouquinho agora como as pessoas que estão nos assistindo conseguem identificar, né, se eu já passei de um uso habitual, sem um problema associado, e quando já se tornou uma questão de dependência. Em termos didáticos, para facilitar o entendimento, a gente pode separar o uso em um uso sem problema, né? E um uso com problema e a dependência. Tá? O uso sem problema é o uso, tá? Que não tem nenhuma repercussão, não traz nenhuma consequência negativa associada. O uso com problema é quando a pessoa já começa, né, a ter consequências negativas, algum nível de prejuízo associado, né, ao consumo de determinada substância. Aí já se acende, né, uma luz, um sinal de alerta. Eu costumo sempre pensar na ideia daquele semáforo, né, o uso sem problema está lá no sinal verde, não como uma permissão para usar deliberadamente, mas como não temos nenhum prejuízo, nenhum dano associado. Quando já começa a apresentar algum nível de prejuízo, o sinal já ficou amarelo, não é? Já tem ali um risco associado e a gente já vai, né, trabalhar preventivamente. Eu, particularmente, como sou da turma que é melhor prevenir do que remediar, se eu recebo uma pessoa que me traz a narrativa, né, ou procura já por conta de algum problema associado ao uso de substância, uma percepção de um excesso, né, problemas familiares relacionados ao uso, né, ou problemas pontuais que envolvam o uso de substância, eu já começo a propor ali, né, um período de abstinência sem uso de substância, para que a gente entenda o nível de controle que aquela pessoa tem sobre aquela substância, e a gente vá avaliando, né? Quando a gente pensa no uso com problema, a gente não está falando ainda de um padrão de dependência, né? Dependência seria ali o último estágio quando o sinal ficou vermelho. Para ajudar
as pessoas que estão nos assistindo a diferenciar, um uso com problema poderia ser aquela pessoa que bebe excessivamente, se embriaga e procura confusão, né? Sob efeito do álcool. Que acabou dirigindo sob efeito de álcool e se colocou em risco. Mas a pessoa retoma, né, o padrão de controle e esse prejuízo, esse dano, ele é pontual, ele não persiste, né, e não atinge todas as dimensões do indivíduo. E aí eu queria que você começasse a explorar um pouco agora, né, quando é que a gente vai olhar e entender que esse uso já passou de um uso meramente como um problema e já entramos aí em um padrão de dependência. Bom, enquanto uma doença contínua, né, eu vou te perguntar, quando tratar a hipertensão, em que momento? Eu vou esperar o paciente estar toda vez passando mal e a pressão está em 21/12? Não, o paciente começa a ter uma avaliação e a pressão está dando 14/9, eu já tenho que ficar atento. Eu não vou esperar ela continuar subindo para começar a tratar. Eu sou pré-diabético, né? O paciente diz, às vezes, eu sou pré-diabético. Meu açúcar está 150. Que pré-diabético? Você já está diabético. Eu tenho um limite claro lá, que é acima de 110, 120, a depender do local de mensuração, aquilo é diabetes. Eu vou esperar esse açúcar chegar em 180 para começar a tratar? Não. Eu tenho que começar a intervir claramente, né? Na dependência química, isso também, quando o especialista avalia, ele diz às vezes, já era para estar tratando há muito tempo, né? Por quê? Principalmente quando você fala de álcool, essa permissividade do uso do álcool é muito grande, o indivíduo diz assim, mas eu não sou dependente não, eu não falto ao trabalho, toda segunda eu estou lá para trabalhar normal. Mas ele esquece que toda sexta-feira sextou para ele e ele sai do trabalho já, muitas vezes salivando para beber com a galera e bebe até 2, 3 da manhã, chega em casa embriagado. Né? Passa o sábado, às vezes, de ressaca. Aquela jovem que sai do trabalho com as amigas, isso é cada vez mais comum se você vai em bares, é algo que há 20 anos atrás não acontecia, a quantidade de mulheres bebendo aumentou significativamente. Mas aquela jovem certinha que sai e vai para a balada na sexta-feira à noite ou no sábado à noite e acorda no motel com uma pessoa que ela não conhece. Isso é uma exposição de risco absurdo, onde ela simplesmente, como é que eu conheci alguém numa balada, né, numa noite, sob efeito de substância, acordo no motel com alguém que eu nunca vi na vida no dia seguinte. Ela expôs tanto a saúde quanto a integridade e a vida naquele padrão comportamental. Esse indivíduo está tendo um uso nocivo da substância. Já está tendo prejuízo e aí a gente já entra, né, com uma abordagem. A gente costuma fazer essa divisão para facilitar o entendimento, mas quando a gente vai falar em termos de tratamento, a pessoa apresentou prejuízo, a gente já vai orientar, já vai psicoeducar, né, com relação ao uso de substância, os riscos associados, né, fazer uma avaliação ali dos fatores de risco para aquela pessoa, e definir, a depender do caso, né, uma conduta. Quando a pessoa já desenvolve uma dependência, né, aí a gente vai usar critérios bem definidos e toda vez que a gente vai falar de uma doença, gente, de um transtorno mental, a gente vai avaliar a intensidade, né, o prejuízo, né, e a duração. E com a dependência química não é diferente. Quando a gente vai avaliar se a pessoa já está num padrão de dependência, eu vou avaliar os últimos 12 meses dessa pessoa. Nos últimos 12 meses, essa pessoa apresentou prejuízo, né, em pelo menos 3 áreas da vida, né, relacional, de trabalho, enfim, a gente vai olhar se esse prejuízo ele já acontece, se ele se estende, né, por pelo menos 12 meses, aí a gente vai olhar outros padrões como tolerância, né, e abstinência. Né? Tolerância seria a adaptação do aquele organismo a determinada substância, ou seja, a quantidade que eu bebia no início não me causa mais o mesmo efeito que o momento presente.
Então, eu preciso aumentar a quantidade da substância para obter o efeito desejado. Então, essa pessoa já tem um padrão de uso, né, que foi progressivamente aumentando ao longo do tempo. E a abstinência estaria relacionada ao desconforto na ausência da substância, né? O quanto de desconforto eu sinto quando eu não estou utilizando a substância. Desconforto pode ser físico, né? E também pode ter aquele desconforto relacionado a sintomas mais psicológicos, como ansiedade, né? Que a pessoa, uma irritação, uma alteração do padrão de sono. Então, a gente vai avaliando esses parâmetros, né? Como a intensidade desse prejuízo e a duração, quanto tempo, né, tem que a pessoa tem prejuízo, já apresenta aí esses critérios. Doutora, é bem interessante isso que a senhora coloca, a gente vê bem na prática, né? O sujeito, ele diz assim, não, mas eu não sou dependente químico, não, eu paro na hora que quiser. E eu digo assim, tá bom, então vamos parar, vamos ficar 15 dias sem beber, ou um mês sem beber? Ele diz, mas pra quê? Por que eu vou parar se não está me causando nenhum prejuízo ainda? E esse é um outro critério, né? Se a pessoa já tentou reduzir, né, o uso ou cessar e teve uma tentativa fracassada. Por exemplo, no caso de um bebedor, né, de um alcoolista, a pessoa tinha o hábito de beber bebidas destiladas, bebidas quentes. Aí a pessoa fala assim, não, tá causando muito problema, meu problema é a bebida quente. A partir de agora eu só vou tomar a cervejinha. É uma tentativa, né, de reduzir o prejuízo do uso a partir de uma troca de uma substância por outra que é vista como uma substância mais amena, porque a pessoa já tem uma percepção do risco, né? Então, essa percepção de prejuízo e esse uso continuado, apesar desta percepção, inclusive de um dano físico, às vezes a pessoa já desenvolveu uma doença física que tem uma correlação com o excesso de substância e essa pessoa continua apesar dessa condição. Então, isso é muito frequente, né? Uma das coisas que a gente estava conversando com uma atividade de grupo com os pacientes, esse relato aparece muito. Que eu fiz promessas, né? E realmente, naquele momento, a pessoa tinha um desejo sincero de parar. A gente falou um pouquinho sobre os momentos de crise, né? Familiar, por conta do uso. Muitas vezes aconteceu uma situação em que houve ali um problema muito grave associado porque a pessoa estava sob efeito de substância, e aí a pessoa tem aquele impacto, aquele choque, e decide, né, que vai parar de beber, promete para a família, e naquele momento a pessoa de fato tem um desejo até sincero, honesto de cumprir a promessa, mas acaba não conseguindo. Passa-se um tempo, um período, às vezes alguns dias, para alguns pode ser mais que isso, até meses, e volta novamente a beber. E isso acontece, entendeu? Bebida pode ser qualquer outra substância. E isso acontece justamente por conta dessa percepção que a gente quer trazer hoje da dependência química, que é da percepção da dependência química como uma doença, né? O padrão de compulsão, que é um outro critério para a gente avaliar, né? Se existe um padrão de dependência. Existe um senso de compulsão, né? Tem uma fissura associada, que é o desejo intenso de consumir a substância, e quando consome a substância, consome por maior tempo ou uma quantidade maior do que a pretendida. Porque o padrão de compulsão ele já está instalado, e não é porque a pessoa parou de usar temporariamente a substância que ela entendeu ou que ela resolveu como lidar com aquele padrão compulsivo. Então, passa-se um tempo, a pessoa pode sentir, de novo, desejo de usar a substância, né? Ter o que a gente chama de fissura, que é esse desejo intenso, a pessoa acabar não resistindo, cedendo a este desejo, e no primeiro contato com a substância, às vezes já é o suficiente para instalar de novo o padrão compulsivo e perder o controle. E aí você falou interessante, porque nós chamamos muitas vezes isso de saliência de uso. O indivíduo ele começa a gastar muito tempo pensando,
planejando ou buscando a substância. E com o passar do tempo, algo que era feito muito às escondidas, muito eventualmente, começa a acontecer mais frequentemente. Depois ele começa a fazer isso até abertamente, sem mais constrangimento. Então, a substância passa a estar mais presente na vida dele, sem causar necessariamente o constrangimento ou a forma velada e escondida de outrora. Tem uma coisa que você falou aí sobre bebida que eu vou contar mais um caso, né, de vida aqui que é interessante. A sociedade, de modo geral, tem um conceito de que, né, o dependente de álcool, principalmente, é aquele indivíduo que bebe bebidas quentes em alta quantidade. O que não é verdade, obviamente, nós sabemos disso. E eu lembro que um dia eu estava num Uber, né, indo para algum local e alguém me ligou, né, para discutir algum caso, e eu falando, não, né, esse paciente está fazendo uso, né, de mais de 1 litro, né, de cachaça por dia, e expliquei, discuti, a indicação seria o internamento para desintoxicação. E quando eu desliguei, o motorista fez assim, o senhor, estou percebendo que o senhor é psiquiatra. Eu fiz, sou. Ele fez assim, o senhor trata alcoolismo? É? Eu fiz, trato. Ele fez, meu sogro, doutor, meu sogro é alcoólatra. A gente tenta tanto lutar para ajudar ele, mas ele não consegue largar a cachaça. Eu digo sempre a ele, rapaz, largue a cachaça, fique tomando a cervejinha igual a mim. Né? Aí eu fiz assim, e você bebe cerveja? Ele, bebo. Aí, e você bebe quanto? Não, só bebo fim de semana, doutor. Você bebe quanto? Não, bebo um packzinho com 12 latinhas de cerveja, ou 12 long necks. Eu disse, mas se eu te disser que você está bebendo a mesma coisa que meia garrafa de cachaça, Deus me livre, doutor. Não, eu não bebo cachaça. Cachaça deve fazer muito mal para o fígado. Eu disse, mas cada dose de cachaça equivale mais ou menos a uma latinha de cerveja. Se você toma 12 latinhas, você está tomando ali pelo menos umas 12 doses de cachaça. Seu fígado não quer saber se é cachaça ou cerveja. E na cabeça do público, de modo geral, tomar 12 latinhas de cerveja é tranquilo, porque aquilo não é cachaça e aquilo não faz risco, não é perigoso. E no final das contas é álcool do mesmo jeito, causa o mesmo mal para o fígado, para o cérebro, para o organismo como um todo e para o comportamento. E mais importante do que o quanto eu bebo, né, o que tipo de bebida eu consumo, é por que eu bebo. Quando eu bebo, o que é que acontece, como é que eu fico, quais são os meus motivadores para consumir uma substância. E eu falo isso porque muitas vezes a gente tem aquele dependente que mantém o nível de funcionalidade, até porque é uma doença progressiva, né? Como você trouxe no início. Se é uma doença progressiva, existe um percurso. A pessoa não começa com nível de comprometimento global, né? Esse comprometimento ele vai sendo gradativamente, né, alcançado. Então, mais importante do que pensar na quantidade é por que eu bebo, como eu consumo, o que acontece quando eu consumo. Quando a gente vai analisar isso, a gente observa que algumas pessoas bebem para se recompensar, bebem porque teve um dia tenso e precisa de alguma coisa, bebem porque está triste e precisa se regular suas emoções através de alguma substância. Então, a gente já entende que já tem um padrão ali de necessidade. Eu já tento regular os meus estados emocionais através de uma substância. E isso é um fator de risco. Exatamente. E volta aquela frase inicial que a substância entra pela via do prazer, no início ela é prazerosa, e ela se extingue pela via do alívio. Então eu cheguei em casa, estou tenso, o dia foi pesado, o trabalho foi difícil, briguei, né, eu perdi, então eu vou usar para aliviar. Então o indivíduo começa ali a registrar para aquele cérebro, que antes registrava a substância como prazer, começa agora a registrar para aquele cérebro a substância como o alívio do sofrimento.
E aí a gente está numa condição que começou como ato da vontade, caminhou para um hábito, se afundou numa necessidade daquela substância. Sim. E ainda falando, né, sobre os critérios, como é que a gente consegue distinguir se uma pessoa já tem um padrão de dependência, tem uma coisa aqui que é muito importante, que é o estreitamento do repertório, né, social, o repertório de interesse desse indivíduo. Então, essa pessoa passa a só se interessar, ou só querer estar em ambiente e com pessoas que tenham relação com a substância, ou que não impeçam ou tentem bloquear o acesso à substância. Então, é comum que a pessoa passe a desinteressar de programas familiares em que não vai poder fazer uso da substância, comece a se restringir aos ambientes, aos contextos, às pessoas em que ela sabe que vai ter acesso à substância, né? Então, progressivamente, essa pessoa vai abandonando atividades que antes eram interessantes e que faziam parte ali da vida daquela pessoa e passa a restringir o seu interesse ao uso de substância. Então, quando a gente vai entender um padrão de dependência, a gente vai olhar o quanto que a pessoa consome, mas a gente vai olhar muito mais, né, para esses outros aspectos, o quanto de prejuízo que causa nas relações, no trabalho, o quanto que a vida dessa pessoa gira em torno da substância, né, ou de tentar conseguir a substância, ou de tentar contornar, né, os efeitos e as consequências negativas advindas da substância. Então, esses aspectos, eles são muito mais importantes do que a gente fazer o cálculo lá de quanto álcool você consome, né? A gente vai olhar como um todo. Exatamente. Eu queria colocar uma coisa aqui que um psicólogo, né, falou no workshop que a Vale fez, né, em janeiro, né, que é a importância de um profissional qualificado, a importância de um profissional que saiba exatamente, né, do que está fazendo em relação à dependência química. Porque muitas vezes nós vemos, né, um jovem chegar com o uso de substância, a gente já nota que o padrão comportamental está mudando, a exposição a risco está acontecendo, e muitas vezes o profissional, né, por desconhecimento até da evolução da doença, ele fez, não, mas por enquanto não, deixa eu utilizar porque vai passar. Só que nós não sabemos quem é que tem a predisposição genética, né, de desenvolver ou não desenvolver. Então a gente vai estar permitindo que aquele jovem acabe entrando num caminho onde ele não consiga, depois de fazer aquela curva ali, né, aquela curva que não tem mais volta, né, ultrapassar aquela linha do não mais retorno. Por isso a importância de buscar, né, um profissional capaz de identificar isso precocemente e começar a trabalhar tanto do ponto de vista medicamentoso, psicoterápico e de organização e orientação familiar. E muitas vezes a gente não consegue ter esses marcadores biológicos, né, tão claros para entender quais indivíduos estariam ali dentro de um grupo de risco, mas a gente tem, em paralelo a isso, outros marcadores de riscos que ficam bem claros. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, né, principalmente os pacientes que estão ambivalentes, ainda em negação, não conseguem reconhecer ali a dependência, que uma pessoa que não tem problema com substância, ela não pensa se ela tem um problema. Se você passa a pensar se você tem um problema, porque muito provavelmente já é um problema, né? Tem uma máxima, né, interessante que diz assim, quando alguém diz, você devia procurar um psicólogo e a pessoa se irrita com aquilo, é porque claramente a pessoa precisa procurar um psicólogo. Quando a pessoa, né, se irrita com o fato de alguém mais próximo dizer que ele está bebendo demais, ou você não acha que está bebendo demais e a pessoa se irrita e perde o controle com uma simples pergunta dessa, seguramente aquela pessoa já está ultrapassando o limite, sim, e precisa, sim, buscar ajuda. Sim, e você trouxe esse aspecto importante dessa fala desse psicólogo, que eu desconfio que foi eu que levantei, né, o percurso e o tempo que um dependente ele leva até chegar a um serviço especializado, e que essa pessoa, até chegar no serviço especializado na ponta, né, ela já passou muitas vezes
por vários profissionais. E que poderia já ter dado um direcionamento, feito uma abordagem para o uso de substância, mas que por desconhecimento, por falta de preparo... Ou preconceito, né? Ou vergonha. Porque, por exemplo... Às vezes a pergunta não está incluída ali na anamnese. Você tem uso de substância, isso, né? A triagem básica, às vezes, não contém isso. Então, muitas vezes, o médico clínico que atende o paciente no PSF... ou o médico cardiologista, ou a ginecologista do seu dia a dia, ela não pergunta para você, você bebe? Como é que está o uso dessa bebida? Não é? Você tem tido algum problema? Você faz uso de alguma substância ilícita? Como é que é isso? Porque às vezes ele tem vergonha de perguntar, às vezes ele tem medo da reação do paciente ao ser perguntado, isso vai acontecendo e passando despercebidamente. Às vezes até psicólogos clínicos muito competentes do ponto de vista técnico de fazer terapia, não incluem essa pergunta, não usam essa triagem básica de saber como é o uso de substância. E às vezes o paciente está tendo alguns problemas, não consegue... Não traz que é o uso de substância, exatamente. Né? Não associa, inclusive. Ou pior, eu queria colocar que às vezes o paciente, ele tem problemas emocionais que precisam de terapia e ele está se tratando em casa com o uso de substâncias para aliviar a dor, não que isso seja o correto, mas o paciente está, por exemplo, bebendo ou usando cocaína toda vez que está muito tenso, muito estressado com os problemas que ele vive, e aquela profissional está tratando o problema sem saber que ele está fazendo uso da substância. Ou às vezes sabe porque o paciente trouxe que faz um uso pontual, né? Traz um uso de substância, mas o profissional, por falta de conhecimento técnico mesmo, acha que o problema é a questão emocional. E quem trabalha com dependência química sabe que enquanto a gente não resolve o problema da droga, a gente não resolve nenhum outro problema, né? Porque a droga acaba precipitando, né, e dificultando a resolução dos demais problemas. Isso é excelente você trazer, porque me remete a tratamento. Né? Por isso que, né, quando o paciente precisa de um internamento, eu sempre defendo que o paciente busque um serviço onde, ao mesmo tempo que ele consegue a abstinência da substância, está internado sem usar, ele esteja sendo abordado nas suas questões psicológicas e emocionais. Às vezes, fazer um tratamento ambulatorial, o indivíduo pode estar com um bom médico, com uma boa psicóloga, trabalhando suas demandas, mas ele não consegue cessar o uso. Sim. E aí ele acaba estando contaminado do ponto de vista de estar limpo, sóbrio, para enxergar os seus problemas e as suas dores, porque ele acaba estando entorpecido boa parte do tempo. Por outro lado, quando o indivíduo se interna e ele não tem uma abordagem específica para a dependência química, eu estou buscando apenas conseguir abstinência, coisa que se conseguiria em casa, se trancasse a porta e não pudesse sair. Mas eu não consigo trabalhar as dores que levaram ele ao uso da substância e ao uso, né, com os malefícios que ele está tendo. Sim, e fazer um plano de tratamento que inclua, né, que inclua fortalecer os fatores de proteção, né, e tentar ali bloquear ou conter os fatores de risco para o uso de substância. Um bom plano de prevenção à recaída, né, uma avaliação do que é fator de risco para aquela pessoa. Então, tudo isso vai ser avaliado dentro de uma abordagem específica para a dependência química. Fora que a gente vai trabalhar o processo que é o mais importante do tratamento, que é a aceitação de uma doença, né? Da dependência química quanto à doença, das repercussões que isso vai ter para uma pessoa. Não é fácil você se ver e se reconhecer como dependente químico, principalmente em uma sociedade que estimula você a beber. Eu ouvi de uma pessoa, né, de um dependente, a seguinte fala, que a mesma sociedade que dizia que eu só era homem se eu tomasse álcool, né, se eu bebesse, foi a mesma sociedade que disse que para eu ser homem eu tinha que parar de beber, porque eu me tornei um problema para a sociedade. Então, existe um apelo e um estímulo ao uso, mas quando a pessoa desenvolve uma dependência e passa a trazer prejuízo, né, a causar problemas, aí essa pessoa é discriminada.
Eu acho que hoje é o grande objetivo desse programa, né, cujo tema é um outro olhar para a dependência química, é o outro olhar que não é o olhar do estigma, não é o olhar da segregação, não é o olhar do preconceito, né, é o olhar como uma condição, é uma doença e algumas pessoas vão desenvolver, serão portadores dessa doença. Essa doença ela tem tratamento, ela tem controle, e uma vez que que é alcançada a estabilidade, o controle da doença, a pessoa pode ter uma vida completamente normal, ser funcional, ter uma qualidade de vida, ter bons relacionamentos, galgar os seus sonhos, os seus objetivos, que é a grande meta do tratamento, né? A meta do tratamento não é a pessoa ficar abstêmio, né? É a partir da abstinência alcançar todos esses outros objetivos, né? Realmente recuperar a vida dessa pessoa que estava sendo completamente afetada pelo uso de substâncias. Perfeitamente, doutora Aline. Nós estamos aqui nos encaminhando para o final desse episódio e tem uma coisa bem comum no nosso meio, né? Que assim, o álcool ele é tão presente, falando de álcool, né, como uma droga lícita e altamente consumida, né, mais de 60% da população brasileira consome álcool de alguma maneira ou em alguma intensidade. Mas o álcool está presente desde quando nasce o filho. Nascimento ao velório, né? É isso. Nasce o filho, vamos beber para comemorar que nasceu meu filho. Até o velório. Vamos beber porque estamos tristes porque morreu o papai ou morreu o vovô. Então, o álcool perpassa por todos esses momentos, da alegria à tristeza. Então, não é possível imaginar que uma sociedade onde pelo menos 60% da população consome álcool em alguma intensidade, onde nós temos, a depender da região do país, de 12% a 18% de uso problemático do álcool. Não tem como a gente imaginar que não temos como falar sobre isso. Temos que falar sobre dependência química, temos que falar sobre o uso nocivo de substâncias lícitas e ilícitas, porque a lógica é a mesma. O indivíduo que é dependente de álcool, ele não é menos dependente do que o indivíduo que é dependente de cocaína ou de crack. Perfeito. É a mesma doença, só o que mudou foi a substância. E propositalmente a gente falou muito, né, usando como exemplo o álcool, justamente porque a ideia coletiva é que o dependente químico é o dependente de substância ilícita. Né? Com frequência a gente vê as pessoas que chegam na clínica, né, com esse discurso: mas eu não tenho o problema dessa galera aqui, não. Eu não uso droga, não, né? Eu só tomo minha cervejinha, o meu problema é álcool. Gente, álcool é droga, quanto qualquer outra droga, né? O impacto do alcoolismo ele é devastador, e o que a gente queria trazer hoje, enquanto perspectiva, forma de olhar a dependência, é que qualquer substância que tem o potencial de causar dependência, e traz prejuízo para a vida da pessoa, a gente vai precisar, né, olhar para isso, a gente vai precisar buscar ajuda. A gente já tem muito conhecimento científico de como tratar e ajudar essas pessoas. A gente tem muitas histórias, inclusive na Vale, né, na Vale Viver, de muitas pessoas que se recuperaram e estão no processo de recuperação do uso de substâncias. E eu acho que é isso, né, que eu queria deixar, né, para você deixar sua mensagem, seu agradecimento final. Queria agradecer mais uma vez a participação aqui, dizer que hoje eu fui certinho no horário, né? Tá batendo ali 1 hora certinha de programa, e dizer que, né, na semana que vem estaremos aqui mais uma vez falando sobre o quê, doutora? Qual o próximo tema? Ainda não sei, mas estaremos aqui falando sobre dependência química, com certeza. Um abraço para todos vocês. Convido todo mundo a comentar, né, interagir com a gente, mandem as perguntas de vocês, o que é que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso podcast. A gente vai ler todas as perguntas, todos os comentários, né, e trazer no próximo episódio, que eu também não sei qual é o tema. Um grande abraço a todos.